Sejam bem-vindos aí ao canal Golf Oscar Romeu e nós vamos trazer uma novidade aqui para vocês. Aqui vou trazer aí o Dr. Leonardo Nieto, que é advogado do passageiro aéreo e vai trazer aí, vai tirar todas as dúvidas para você aí que viaja e teve ou passou por algum problema e a gente vai sanar isso hoje nesse episódio, tá? Vamos trazer algumas dúvidas, vai ser uma série aí de perguntas e respostas aí para vocês. E vamos aí já chamar o Dr. Leonardo. Fala, gente, muito obrigado pelo convite, Edu, Carol. Prazer estar aqui com vocês. E estamos à disposição para esclarecer as dúvidas dos passageiros, do pessoal que adora, assim como nós, pessoal que adora viajar, né? E sempre surgem questões. O aeroporto é um ambiente delicado, é um ambiente onde acontece muita coisa e a maioria das pessoas, aliás, já estamos começando com um dado: 80% dos passageiros não sabem dos seus direitos. Então, no nosso bate-papo, vamos percorrer esse caminho e estou à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada por estar participando aqui com a gente. Eu acho que a gente tem algumas dúvidas aqui que a gente queria sanar com a sua ajuda, tá, doutor? Obrigado vamos lá, estou à disposição. Vamos lá, Carol, manda pra gente aí a primeira pergunta, a primeira dúvida aí que pode ser uma dúvida de muitos aí que já passaram às vezes por esse tipo de situação e a gente vai focar em um tema aqui. Cada episódio nós vamos focar em um tema. Então conta pra gente aí, Carol, qual que é o tema de hoje e a primeira pergunta, por gentileza. O tema de hoje é atrasos e cancelamentos de voo. E a primeira pergunta é: quais são os direitos dos passageiros em caso de atraso, doutor? Vamos lá, Carol. Essa é uma dúvida muito frequente. Trazendo para a situação prática, para a situação real, você está lá no aeroporto, geralmente com a família ou com mais alguém, e acontece do voo estar programado para um horário, e quando você está no aeroporto, isso geralmente acontece no dia, na hora, é informado ali pela companhia aérea, pelos alto-falantes do aeroporto, que aquele voo vai atrasar. Essa é uma situação muito recorrente. Inclusive, dados da ANAC apontam que ano passado, cerca de 26% dos voos sofreram algum tipo de atraso. A gente está falando de um quarto dos voos operados no Brasil sofreram esse tipo de complicação. E o passageiro fica ali, né? O que eu faço agora? O principal que vocês que estão nos assistindo precisam saber é o seguinte: vocês têm direito à informação. Ficar ali às escuras, muitas vezes você pagou caro na passagem, se programou para fazer aquela viagem, o seu primeiro direito é ser informado do que vai acontecer. Então a companhia ela tem obrigação de te informar sobre o atraso, sobre a previsão de saída daquele voo e te manter informado a cada 30 minutos. Hoje, Carol, Edu, a gente vive conectado no celular, inclusive estamos aqui fazendo um bate-papo pelo celular, né? A companhia tem essa possibilidade de mandar um WhatsApp, um SMS, pelo próprio aplicativo alguma notificação, um e-mail, ou até mesmo dentro do aeroporto ali, seja pelos funcionários, pelo microfone, pelos alto-falantes, né? Então, a companhia tem que manter o passageiro informado. Esse é o primeiro e principal direito. O passageiro saber o que está acontecendo. Afinal, ele comprou uma passagem ali e está na expectativa, né? Além disso, a gente vai abordar um pouquinho mais para frente que o passageiro ele vai ter direito à assistência pela companhia aérea. Eu não quero me antecipar porque a assistência depende do tempo de atraso do voo, mas ele também vai ter direito a ser assistido, ou seja, caso aconteça uma situação dessa, como eu estou narrando aqui para vocês têm direito a uma assistência da companhia, e isso está previsto na resolução da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, onde a companhia, para operar, ela é obrigada a seguir as regras, as normas do que está ali disposto, né? E também no Código de Direito do Consumidor. Que todas as relações têm uma parte fraca e uma parte forte, ou seja, uma parte que ela domina a situação e a outra que fica vulnerável. Quando a gente fala de transporte aéreo, a companhia aérea detém o poder ali da situação. É ela que vai decolar, ela que vai pousar, ela que vai determinar como vai acontecer o voo.
E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a principal responsabilidade é cuidar do passageiro. Posso tirar uma dúvida, doutor? No caso de uma tempestade, né? Isso é um atraso ou é um problema da natureza, por exemplo? Isso posso contar como um atraso? Então, vamos lá. O atraso acontecer é uma questão de tempo. Então, assim, se o voo estava programado para sair às 14 e ele saiu às 16, o voo atrasou. Ponto. Agora, qual foi o motivo e qual o impacto disso? Acho que é mais ou menos nessa linha a tua dúvida, né, Carol? Isso mesmo. Quando o voo ele atrasa por questões de força maior ou fortuito externo, calma que eu já vou explicar. A companhia aérea não tem culpa daquilo que está acontecendo. Ou seja, uma tempestade, um fechamento de espaço aéreo por questões de guerra, como a gente tem agora o tempo todo, mas tivemos recentemente o fechamento do espaço aéreo lá no Catar, que é um grande polo, tanto de receber quanto de enviar voos para o mundo inteiro. Então, quando tem alguma questão dessa, né, que sai do controle da companhia aérea, ela, na justiça brasileira, né, falando de processo, é um tema que está em discussão no STF, inclusive, ou seja, ainda não tem uma posição definitiva, mas via de regra a gente vai entender que a companhia, por não ter culpa, por ser um problema externo, ela não terá que indenizar por dano moral. Ou seja, quando acontece um problema desse, que a gente estava falando na pergunta anterior, e a pessoa é lesada, um voo atrasa 10 horas, 12 horas, ela perde um compromisso, ela vai responder na justiça por dano moral. Dano moral é aquele abalo da pessoa, não é um dano material, né? Nesses casos de problemas externos como tempestades, fechamento do espaço aéreo, guerras, etc., a companhia, via de regra, né, ela tem menos chance de ter que responder judicialmente por isso no que diz respeito ao dano moral. Porém, independente do motivo do atraso, mesmo sendo questões meteorológicas, ela tem obrigação de prestar assistência. Então, a assistência, a informação ao passageiro, essas questões independem do motivo pelo qual o voo atrasou. Se foi uma tempestade, acontece. Mas como todo mundo que tem um negócio, você que está nos escutando aí que tem uma mercearia, que tem um pequeno comércio, se acontece um defeito num produto ou num serviço seu, você responde por isso. E você tem que dar um tratamento adequado para o cliente. A companhia aérea segue a mesma lógica. Eu vou contar aqui um caso, né, que a gente já comentou nas nossas transmissões, que nós estávamos no México e fomos diretamente impactados com aquele acidente que teve em Lima, né, no Peru, de um avião da Latam que estava decolando e o caminhão de bombeiros entrou na pista, enfim. Foi um acidente ali fatal, infelizmente, porém a pista ficou impraticável por 2 dias, né? E a gente até chegou a receber, né, a informação no aplicativo da Latam que era para procurar a companhia aérea, né? Mas a gente já tinha feito o check-out do hotel, a gente foi ver a mensagem depois, a gente estava em um outro país, enfim, e chegando lá, né, recebemos aí a informação de que eles não poderiam fazer nada por nós, tá? Como a gente já estava teoricamente precavido com o seguro viagem, a gente imediatamente, através da agência, acionamos o seguro viagem e fizemos uma nova hospedagem, tá? Então tivemos que pagar ali do nosso bolso esse valor. Enfim, como tínhamos o seguro viagem, não tivemos tanto impacto, tá? Porém, eu tive que fazer aquele pagamento ali, senão eu estaria na rua, tá? Porque nós não tivemos ali uma assistência que gostaria, tá, de ter recebido. Como que funciona nesse caso, doutor? É porque no caso assim, doutor, a pessoa não tem dinheiro mais, mas ela precisa ficar mais 2 dias. E o aeroporto também, ninguém do aeroporto te dá uma assistência. O que eu faço nesse caso? Vamos lá. Primeiro eu vou responder a pergunta de vocês e depois já vou contar um caos também. Foi da primeira viagem internacional que eu fiz, porque eu vi vocês falando, acho que foi a Carol que disse, né, Carol? Pô, às vezes a pessoa tá sem dinheiro, o que ela faz ali numa situação dessa?
É por essas e outras que a lei, quando foi feita, ela protege o passageiro. Então, no caso de vocês, o que aconteceu na prática? Houve a informação, a gente vai ver aí e discutir e analisar caso a caso, né? Se a informação foi adequada, ou seja, se ela foi prestada no tempo correto, da forma correta, e se eles mantiveram vocês atualizados o tempo todo sobre o que ia acontecer. Na prática, o que acontece? O que aconteceu com vocês? Informam, você chega no aeroporto, pega filas quilométricas para tentar falar ali com alguém da companhia, seja qual companhia for, e não sabe muito bem o que vai acontecer. No caso de vocês, como um atraso devido ao fechamento do aeroporto, a gente pode tratar tanto como um atraso superior a 4 horas, quanto como um cancelamento de voo. Não só do voo de vocês, inclusive, de todos os voos. Como o voo de vocês era para o Brasil, se aplica a lei brasileira. Então a companhia que está operando lá tem que cumprir, apesar de vocês estarem lá, ela tem que cumprir a lei, porque ela está vindo para o Brasil. Vocês deveriam ter recebido da companhia aérea, primeiro, um canal de comunicação, seja uma senha de Wi-Fi, uma linha telefônica para que vocês pudessem se comunicar com parentes, com amigos, para informar sobre o que estava acontecendo. Um voucher para alimentação que fosse necessário, ou seja, que fosse suficiente. Então não adianta dar um voucher de R$10 para um atraso de 2 dias. R$10 não supre. A companhia ela é obrigada a, de alguma forma, auxiliar com a alimentação. E principalmente, nesse caso, a hospedagem. Um voucher, eles deveriam ter entregue isso para vocês. Um voucher de hospedagem, que vocês tiraram do próprio bolso. Isso era para ter saído da companhia. Esse hotel é estipulado pelo aeroporto ou ele dá um voucher e você vai aonde você conseguir? Porque no nosso caso, todos os hotéis estavam lotados na região. Então a gente teve que ir para um lugar bem mais longe e teve que gastar o que tinha. Então, Carol, você vê como é complicado, né? Vocês ficaram ali na mão, literalmente, né? O voucher para hospedagem, ele tem que ser adequado. A lei, ela não diz exatamente se tem que ser perto do aeroporto. Mas, por exemplo, caso seja longe do aeroporto, a companhia aérea tem também que bancar o transporte, o translado, tanto para você ir para o hotel, ficar hospedado até quando aquele voo estiver disponível, quanto para você voltar para o aeroporto. Não, doutor, mas assim, ó, o que eu não entendi foi, ele vai te dar um voucher, né? Já com o hotel definido, ou ele te dá um voucher de valor e você procura hotel? Entendi a pergunta. Isso é a política interna de cada companhia aérea. Na maioria dos casos, eles têm parcerias com hotéis da região, já sabendo que isso acontece, como eu falei, só no Brasil 26% dos voos sofreram algum tipo de atraso. Então as companhias já é algo corriqueiro no dia a dia delas. Então elas têm parceria, dão um voucher daquele hotel para você se hospedar lá por 1, 2 dias, algumas horas, enfim, o tempo que for necessário até o próximo voo que você vai ser realocado sair do aeroporto. Tem que dar, ou seja, tem que prestar ali uma assistência adequada, né? Porque, como eu falei, a gente estava num país que a gente não domina o idioma, né? E não tivemos ali um respaldo, e tinha muitos brasileiros, tá? Na mesma situação, né? Inclusive foi até um fato curioso, tinha até advogados ali, não dessa área, né? Do direito aí do passageiro aéreo, né? Como a gente está trazendo aqui. Ô, Edu, você falou uma coisa que é um meme, viu, na área jurídica, que naquele local tinham pessoas, crianças e advogados. Exato. O advogado não costuma entrar na categoria de pessoa, segundo os próprios advogados, tá? E todos estavam ali querendo voltar para casa, sabe? Ninguém queria saber de ficar mais tempo no país, já queria voltar, porque o psicológico, a gente vai para o aeródromo já, né, querendo voltar, e não querendo ficar mais 2 dias, né? Exatamente, e quando acontece na ida, geralmente impacta, as duas situações são ruins, impacta algum planejamento que você tem da viagem, que a maioria das pessoas viaja para ficar 10, 15, 20, 30 dias, já programando ali, mais ou menos, pelo menos, o que vai fazer no passeio, ou se for um compromisso profissional, né? E na volta é o cansaço, né? Sem contar eventuais compromissos que você tenha na volta. O que eu ia dizer
é que a primeira viagem internacional que eu fiz com a minha esposa, fomos, tudo certo. Eu nem atuava nessa área ainda, faz algum tempo já. E aí, eu cheguei no aeroporto e fiquei imaginando assim, gente, e se esse voo que a gente tá, sabe aquelas pensamentos intrusivos, vozes da minha cabeça? E se esse voo aqui for cancelado, por exemplo? O que eu faço? Porque a gente estava na Itália, que é em euro as coisas. Eu tenho um cartão de crédito com um limite ok, para ficar 1, 2, 3, 10 dias ali. Mas a gente tinha gastado na viagem já também, né? Então assim, e aí? Eu vou ter que dormir no aeroporto e aí não vou acontecer nada, saindo no horário. Mas eu fiquei pensando, remoendo isso, e hoje eu recebo tantos clientes nessa situação, gente que dormiu ali no chão do aeroporto, abriu a mala, colocou uma roupa como travesseiro pro filho, sabe? Porque de fato essa assistência, na maioria dos casos, ela não é prestada da maneira correta. Às vezes dão um voucher lá para o pão de queijo, mas não dão hospedagem. Ou dão o voucher de hospedagem, Carol, como você me perguntou, um voucher para o hotel tal. Chega lá o passageiro, olha, eu tenho um voucher aqui, porque meu voo foi cancelado, o hotel está lotado. Você vai reclamar para quem? Você não está mais no aeroporto, você já está no hotel, às vezes é de madrugada, né? Então, assim, essas situações acontecem com mais frequência do que parece. E o que eu posso utilizar como prova? Por exemplo, o meu filho que eu coloquei no chão, eu posso tirar uma foto. Que provas que seriam bons para a gente guardar, para a gente entrar num processo desse? Perfeito. No Poder Judiciário, né, quando a gente vai entrar com o processo, as provas são a parte mais importante quando a gente está falando desse tipo de problema que estamos falando aqui, do atraso, cancelamento de voo. As questões relacionadas ao transporte aéreo, elas dependem de prova documental. Então, em outras áreas a gente tem a testemunha, por exemplo, né, que a gente vê muito na TV, em filme, a testemunha que viu o que aconteceu. Aqui não. E as provas que a gente vai precisar são as próprias passagens, né, que indicam ali, por exemplo, o horário original e a nova passagem com o horário efetivo. Fotos no painel do aeroporto, vai aparecer lá, voo atrasado, voo cancelado. Tirem foto desse painel, é uma excelente prova. E quando o voo, aqui falando só de atraso e cancelamento, tá? Quando acontecer essas duas questões, peçam a declaração de contingência. Anota aí quem está assistindo a gente, declaração de contingência, no balcão da companhia. Então, você está lá na frente do portão 28 do aeroporto de Guarulhos e tá lá, voo atrasado, voo cancelado. Vai no balcão ali mesmo, aonde você iria embarcar e solicita esse documento. A companhia aérea é obrigada a fornecer. O que é, Carol, a declaração de contingência? É um documento oficial da companhia aérea que informa o que aconteceu naquele voo, então foi um atraso, um cancelamento, e qual o motivo. Que aí entra no que a gente conversou agora há pouco. Qual o motivo? Tempestade. Qual o motivo? Manutenção não programada da aeronave. Qual que é o motivo? Ausência de tripulação. Porém, aqui tem uma questão que muitos clientes chegam para mim e falam assim, mas doutor, a companhia aérea colocou mau tempo. Só que não estava chovendo. Não tinha um furacão. Não estava acontecendo nada disso. E agora? Aí entra o trabalho do advogado, e aqui quero aproveitar para mandar um abraço para a minha equipe também, né, que me ajuda nessa parte, então vamos buscar, através dos dados oficiais dos aeroportos, que a ANAC disponibiliza, quantos voos daquela companhia foi cancelado naquele dia. Porque se ela coloca lá que é por mau tempo, todos os voos, pelo menos de uma faixa de horário, tem que ter sido cancelados. Não está mau tempo para um voo e não está para o outro, né? Então, assim, as provas são essas, as passagens, a declaração de contingência, fotos do ocorrido, vídeos, você pode se filmar ali, oi, meu nome é tal, eu tô aqui no aeroporto, hoje é dia tal, tô esperando o voo da Latam, vira a câmera, mostra lá, e a gente tá aqui há 3 horas sem saber o que vai acontecer. E vai guardando vídeos curtos, não precisa fazer um longa-metragem, né? É só ali uma breve explicação. Comprovante de gastos que nem vocês gastaram com o hotel.
guarde a nota fiscal do hotel, o comprovante da reserva do hotel. Gastaram com Uber, ou aplicativo, ou táxi, peçam a nota. Todos esses gastos são reembolsáveis, seja na justiça ou seja direto com a companhia, né? A gente vai falar mais para frente que existe a possibilidade de você não precisar de um advogado, você correr atrás dos seus direitos por si só. Lógico que eu, por exemplo, trabalho só com isso. A gente sabe os caminhos. O passageiro muitas vezes vai ser enganado ali, vai receber um voucher para um voo futuro de $100 e vai ficar satisfeito, né? Mas assim, em linhas gerais, tudo que for meio de prova, tudo que for possível registrar e guardar, guarde, porque isso vai ter impacto no futuro, no teu processo eventualmente. O print, vamos supor, eu tô lá, hoje todo mundo usa o celular para fazer o check-in, né, e tudo mais. O print de tela serve como uma prova, e a outra dúvida e se o operador ali da companhia aérea negar a te entregar a declaração de contingência? O que você tem que fazer num caso desse? Não sei se já aconteceu, mas... Eu posso gravar ele falando que não pode me dar esse documento? A gente não vai sair batendo nele, como a gente já viu casos aí, né? Acontece toda semana, o pessoal perder a linha mesmo, perder a razão, né? E partir até para agressão física. Não façam isso, que aí você perdeu a razão de vez. Além de não ganhar indenização, você vai ter que contratar um advogado criminalista para te defender. Mas, Edu, a primeira pergunta sua, o print é válido, ainda mais hoje em dia, se você acessa a maioria dos processos, alguma prova ali de todas as áreas, tá? Seja criminal, civil, vai ter um print ali. Se tornou algo aceitável pela justiça. Então o print é válido. E outra, é melhor você ter o print do que não ter nada. Às vezes a passagem impressa vai desgastando, você demora 6 meses para procurar um advogado e já as informações ali estão apagadas, né? Então o print é prova válida. E a tua segunda pergunta, e se me negarem esse documento? Vamos sempre à prática, né? É raro de acontecer quando há um atraso significativo, um cancelamento de voo, a declaração de contingência em 90% dos casos é entregue. Caso não seja, faça um vídeo, não precisa filmar ali a cara da pessoa, ser deselegante. Tem gente que tem a alma barraqueira, né? E tem gente que tem a alma mais tranquila. Em casa, por exemplo, somos dois opostos. Minha esposa tem a alma, vamos resolver isso agora, e eu tenho a alma calma, né? Então, independente da tua personalidade, filme de alguma forma. Ainda bem que é um balanço aí, né, doutor? Tem que ter equilíbrio. Vocês também são equilibrados ou são os dois? Eu, no caso, sou o mais, vamos chamar, desequilibrado, né? E a Carol é mais pé no chão. Então, se negarem, Edu, Carol, pessoal que está nos assistindo, filma ali de alguma forma, registra que o voo foi cancelado, tira foto do painel do aeroporto. As provas, elas, umas suprem as outras, né? Então, eu não preciso de todos esses documentos para pedir uma indenização na justiça por um passageiro que foi lesado. Eu não preciso de todas elas. Só que quanto mais provas eu tiver, o juiz, quando receber esse processo, ele vai ter mais certeza do que aconteceu. Porque a companhia aérea, ela tem todos os documentos, certo? Ela tem os dados do voo, o METAR do dia, o METAR para... Acho que todos o pessoal aqui está acostumado, né? Tá bom. O pessoal já... Mas se quiser explicar... Não, aí eu deixo para vocês. Porque assim, no meu Instagram, ou quando eu vou falar com algum cliente, eu tenho que parar, mas eu lembrei que eu tô aqui no Golf Oscar Romeo, né? Ó a falha aqui. Primeira, é igual o Galvão no SBT falando Globo. Faz. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Então, aqui no canal de vocês, o pessoal já sabe dos documentos, né? Das partes técnicas que as companhias aéreas, os aeroportos têm controle. E o passageiro não tem nada. Então, meu amigo, aconteceu com você... Tira a foto de tudo, guarda a passagem, guarda a etiquetinha da bagagem. Queria falar de bagagem depois também. Guarda tudo que você tiver à sua mão. Tira a foto da criança, teus filhos ali no chão. Se gastar para comer no aeroporto, guarda a nota fiscal. Guarde tudo que você puder. E-mail que você recebeu da companhia, já tira print.
E se o caso, já manda aqui para o advogado, que a gente já cria a tua pasta aqui para ir armazenando os documentos. Aí, doutor, por exemplo, né? Eu tô fazendo uma viagem de business. E aí, o atraso, não vou chegar a tempo dessa reunião. Eu tenho como solicitar o reembolso integral desse voo? Essa é uma questão bastante interessante. Porque até aqui que a gente está falando de assistência, de informação, uma boa parte dos casos, ela é prestada pela companhia aérea, mas a maioria das vezes de forma inadequada. Quando a gente começa a falar de reembolso, aí é um absurdo o quanto isso não é feito da maneira correta. Porque, como eu disse, 80% das pessoas não sabem dos seus direitos, né? Quando você está lá em teu voo, sofre um atraso superior a 4 horas, ou um cancelamento, se a gente estiver falando dessas circunstâncias, além da assistência, você pode requerer a realocação em outro voo, falando de cancelamento, no voo mais próximo, em data e horário mais próximo que tiver, ou o reembolso total do valor pago. Então você, Carol, comprou lá a passagem de business, chegou lá, olha, o voo foi cancelado, independente do motivo, tá? Mesmo se for uma questão de mau tempo, o que for o motivo que aquele voo foi cancelado, você tem direito a reembolso integral. O que a companhia pode descontar? A taxa de embarque, que não pode ultrapassar 5% do valor da passagem. Então, se você pagou R$1.000, eles vão ter que devolver pelo menos 950, tá? Isso é um dever da companhia, o reembolso. Ou realocar, que é o que a maioria das pessoas acaba escolhendo, né? A maioria já tem uma programação naquele local, ou está voltando para casa, e aceita ser realocado no próximo voo. E até esse próximo, assistência. Hotel, hospedagem, alimentação, informação, tudo que já falamos aqui. Legal, e depois eu vou deixar no final do vídeo, eu vou deixar uma tabelinha, tudo para vocês aí que estão assistindo, né, com os horários, o que cada horário você tem direito, porque vai se somando, né, doutor? Tem essas questões, a partir de X horário você tem direito a tal, né? Ô, Edu, eu tenho aqui o que eu mando para alguns clientes. Se tiver alguma forma da gente disponibilizar para o pessoal de vocês aí, eu criei um e-book do passageiro aéreo, que tem todas essas informações que eu estou falando. Nossa, então, para a pessoa tá, e é curtinho, são 7 folhas, assim. Então a pessoa está lá no aeroporto, ela vai pegar o índice, vai bater o olho, cancelamento de voo, tal, extravio de bagagem. Tá aqui, o que eu preciso de documento e o que eu preciso fazer. Eu criei esse e-book informativo mesmo, eu posso mandar para vocês, a gente coloca num link aí, lá no meu Instagram, se eu não estou salvo o melhor juízo, tem lá no link da bio, dá para baixar isso daí também. Aí eu ver que o pessoal faz isso, eu não cuido de nada. Fica tranquilo, que aí eu vou fazer uma campanha aqui, então, para a gente criar um sistema aí para que o pessoal passe a seguir aí o doutor, né, que é o nosso advogado, o advogado do passageiro do ar, tá? Então fique atento aí que a gente vai disponibilizar aí para quem estiver seguindo os perfis aí gratuitamente, tá bom? Fechado. E lá eu costumo falar bastante sobre dar essas dicas. A gente posta lá os aplicativos, né, o carrossel, as fotos, enfim, com os direitos do passageiro, o que fazer em cada caso. Então é até engraçado que os amigos, né, que independente de serem clientes ou não, agora eu tô craque, tô aqui no aeroporto, só deixa eu confirmar, a foto disso já é o suficiente. Então quem acompanha assim já tá tarimbado caso aconteça alguma coisa. Doutor, a gente vai escrever depois aqui no link, mas qual é a página que eles têm que seguir vocês? Qual o nome da página? O nosso Instagram é Leonardo Nieto ADV. Depois acho que a gente vai deixar. Isso, eu vou deixar aí embaixo aí para o pessoal e vou deixar o link também, que é para facilitar a vida de todo mundo aí que estiver assistindo esse vídeo. Obrigado. E aí, gente, vocês indo lá no Instagram, na bio, lá na página inicial, tem um link direto do meu WhatsApp. Então, isso sou eu mesmo,
tem a doutora Tainá, que trabalha comigo, a gente tem a doutora Georgia também, mas tá no meu celular. É o meu celular que tá gravando essa reunião aqui, inclusive, esse bate-papo. Exato, e foi Mas assim que eu consegui encontrar o doutor. não Né? é você. Realmente é o celular dele. Né? Então, aí vocês mandam a mensagem aqui se tiver algum problema. Eu sempre espero que ninguém me procure, tá? Que ninguém tenha problema, quero deixar isso claro. Não torço pela desgraça, pelo atraso, pelo cancelamento. Mas caso aconteça, a gente está à disposição quase 24 horas por dia. Umas 6 horas por dia a gente dorme, tá? Mas assim, de resto a gente está aqui o dia inteiro. Ah, que ótimo. Eu acho que foi muito bom a gente conseguir tirar algumas dúvidas aqui. E eu espero ainda entrar em contato com o senhor novamente para a gente tirar mais dúvidas aqui do pessoal do canal. Exato, como eu falei para todo mundo, né? Isso é uma série, é um programa novo que a gente está construindo aqui juntos, né? Com o Dr. Leonardo e nós aqui do canal Golf Oscar Romeu, para trazer essa informação aí clara para você, passageiro, porque às vezes eu sou a prova disso, né? A gente passou por uma situação dessa e não sabia o que fazer, tá? Eu que vai falar, poxa, mas eu não sou formado, né? Tem gente até advogado que não sabe, porque a gente cuida de uma área talvez específica que não tem esse conhecimento aí da questão de atrasos, enfim, questão aérea. Aí, tá? Eu tenho muitos clientes advogados, muitos clientes que são advogados quando acontece esse tipo, do mesmo jeito que, Deus o livre, se eu cometer um crime, eu não vou me defender, eu vou contratar um advogado criminalista. Se eu tiver um problema tributário, eu vou contratar um advogado tributarista. Então, eu tenho muitos amigos da faculdade, amigos da vida, que são meus clientes, e outros que me conheceram aí do trabalho que a gente faz nas redes sociais, nas entrevistas, enfim, são advogados, são meus clientes. Inclusive, todos excelentes advogados, viu? Todos excelentes advogados. Exatamente. Então, a gente vai deixar aqui todos os contatos, então, do doutor aí, para que, se você precisar, né, que a gente espera que não precise, mas se algum dia houver a necessidade, e um bate-papo que tivemos aí, doutor, né, antes de a gente fazer aqui essa gravação, posso chamar de você? Por favor, por favor. Tá. Então, quando a gente teve aquele bate-papo mais informal ali, você informou, né, que no nosso caso aconteceu há menos foi acho que 2 ou 3 anos, tá? Esse caso de Cancún aí, né? De Lima que teve. Qual que é o prazo, né, que eu posso ainda entrar, né, com uma ação? Existe algum prazo? Como é que funciona? Existe. O prazo para entrar com uma ação na justiça nesse estado de atraso ou cancelamento de voo, ele é de 5 anos. O que é importante falar, Edu? Quanto antes você correr atrás, melhor. Porque existem juízes que vão ter o entendimento que esse prazo em alguns casos de 2, em alguns casos de 3, em alguns casos de 5 anos. Isso aqui que eu estou falando, vai ter advogado meu vindo falando, o Leonardo tá louco. O prazo prescricional, que é o termo técnico, é 5 anos. Gente, na prática, a teoria é outra. Então, assim, se você teve um problema nos últimos 5 anos, procura um advogado, porque pode ser que você tenha direito a entrar com um processo. É um processo simples comparado a outras áreas do direito, um processo relativamente rápido comparado a outras áreas do direito, e você pode ter uma indenização, ou até mesmo fazer um acordo com a companhia aérea, em vouchers, em passagens, né? Existe esse tipo de composição também amigável, mas o prazo, em tese, é 5 anos, mas quanto antes, esse é um conselho, quanto antes você correr atrás, melhor. Então, doutor Leonardo, muito obrigada pela participação. Eu acho que já tirou dúvidas de muita gente. Eu espero que as pessoas não precisem te procurar por atraso de voos, mas se acontecer, eu espero que você consiga ajudá-los. Obrigado, Carol, Edu, vocês sempre muito bacanas, desde o primeiro contato que a gente teve antes daqui. O trabalho de vocês é incrível, sou um grande admirador e estou muito feliz de estar contribuindo com o canal, está chegando agora. Como o Edu falou, vamos pensar numa série de outros vídeos para falar também de bagagem extraviada, danificada, falar de overbooking, o que é, quais os direitos, preterição de embarque, enfim, para você ficar informado, saber dos seus direitos. Eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e contem sempre comigo.
Muito obrigado aí, doutor, e a todos que estão assistindo aí também, né? Já vou deixar aqui uma missão para quem tiver interesse, alguma dúvida pessoal, fala, poxa, eu passei por algo nesse sentido. Deixa nos comentários aí. E se você estiver curtindo, já deixa aí o seu like, já se inscreva no canal e não deixa de seguir aí os nossos perfis, tanto do Dr. Leonardo quanto o nosso aí, em todas as redes sociais. Eu vou deixar tudo detalhado para vocês aí na descrição, para que você não fique por fora de nada, tá? E a gente vai aí trazer o detalhe do e-book, né, que o doutor se disponibilizou aí a deixar aí para a gente passar para todos vocês, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez aí pelo tempo, né, de todos. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui, desse que é um quadro informativo para você que é passageiro. E como eu falei, a gente trouxe aqui um caso que nós vivenciamos. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas aí têm N outros casos. Esse caso da rodinha que o doutor acabou de falar, a gente passou por um desses também. Mas aí foi. Da mala, rodinha da Isso, mala? mas vamos deixar para o próximo, né? Vamos. Aguarde. Aguardem. Então, foi muito. Assim, foi complicado. Eu vou trazer depois todo o histórico, tá? Para vocês terem uma ideia. Mas é isso, gente. Então, quem curtiu, já deixa aí, então, compartilhe, tá? Esse vídeo aí nos grupos de família, enfim, amigos, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser útil tanto para você quanto para os seus colegas, familiares, enfim, tá bom? Então, gostaria só de agradecer, então, mais uma vez pelo tempo de vocês e a gente se vê aí num próximo episódio.